Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai-o todos vós. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e, naqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos apresenta a transfiguração de Jesus, que se encontra também em Mateus 17, de 1 a 8, e Lucas 9, do 28 ao 36. Mas cada um deles trabalhou a seu modo a narrativa dentro de seus objetivos específicos. Marcos a inseriu no início da segunda parte de seu Evangelho, a partir do capítulo 8, versículo 31. Temos um novo início. Daí para frente, Jesus vai dedicar a maior parte do seu tempo ensinando aos discípulos o sentido profundo de seu messianismo. Responde-se assim a pergunta fundamental de Marcos: quem é Jesus? Nesta interrogação também se responde a uma outra pergunta, não menos importante que a primeira: quem é o discípulo de Jesus? Todavia, o retrato dos discípulos é lamentável aqui, na primeira parte do Evangelho de Marcos. Jesus é incompreendido pelos de fora, acusado de blasfemar, de ser um possesso, louco e impuro. Mas se os discípulos, o que pensam dele? Pedro, representando todos os que pretendem se unir ao Mestre, afirma que Jesus é o Messias.
mas o Senhor proíbe severamente os discípulos de falar alguma coisa a respeito dele. Marcos insere aqui o primeiro anúncio da paixão. Pedro, representando mais uma vez os discípulos, torna-se Satanás, porque pretende que o messianismo de Jesus se baseie nos moldes tradicionais. E agora? A proposta messiânica de Jesus irá vencer? A transfiguração responde afirmativamente que o Senhor irá vencer. Contudo, vale a pena recordar que a transfiguração olha mais para nós do que para Jesus. Em outras palavras, nós precisamos dela mais do que ele. Ela nos garante que em Jesus o projeto de Deus será vitorioso, porque é garantido pelo Pai. A transfiguração é, portanto, o sinal da vitória de Jesus e de seu projeto. Jesus Cristo sobe uma alta montanha com Pedro, Tiago e João, 3 dos 4 primeiros escolhidos. A cena recorda Êxodo 24, quando Moisés é convidado a subir a montanha de Deus em companhia de Arão, Naabe, Abiú e 70 anciãos. Somente Moisés se aproximou de Deus e, ao descer do monte, contou ao povo tudo que o Senhor lhe havia dito. A resposta do povo é uma só: faremos tudo o que Deus disser. Marcos afirma que as roupas de Jesus ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Essa transformação aponta para a realidade da ressurreição de Jesus. Ninguém, nem mesmo a morte, poderá deter o projeto do reino, pois o Mestre vai ressuscitar depois de 3 dias. Moisés e Elias conversam com Jesus. Eles representam, respectivamente, a lei e os profetas, isto é, todo o Antigo Testamento. Moisés é o líder da libertação do Egito. O comparecimento deles vem dar testemunho de Jesus, o libertador definitivo, prometido e prefigurado nos líderes do passado. Elias é o restaurador do javismo no reino do norte, no tempo do rei Acabe. Ele é o profeta que libertou o povo da idolatria que gera opressão. O Antigo Testamento testemunha que Jesus veio para nos libertar mediante a entrega total de sua vida. Nuvem, esplendor, personagens e, sobretudo, a voz que sai da nuvem são modos de indicar a presença de Deus no acontecimento. O próprio Pai garante que Jesus é seu Filho amado, a quem é preciso dar adesão. Nesse versículo, temos um dos pontos altos do Evangelho de Marcos. Desde o início, afirma-se que Jesus é Filho de Deus e, ao ser batizado, o Pai diz: Tu és o meu Filho amado, em ti encontro o meu agrado. O termo filho recorda o Salmo, no qual um rei é declarado filho de Deus. Jesus é esse rei, mas seu messianismo passa pela entrega da vida. Pedro representa todos nós quando pretendemos viver a alegria da ressurreição sem passar pela entrega e pela morte. O julgamento que Marcos faz de Pedro
e de todos os seguidores de Jesus é muito severo. Ele não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. No fim de tudo, os discípulos se perguntam: o que queria dizer ressuscitar dos mortos? O tema da ignorância dos discípulos é muito forte no Evangelho de Marcos. É impossível saber quem é Jesus sem ir com ele até a cruz, sem passar pela morte, sem voltar à Galileia para anunciar, por meio de uma prática libertadora, que o Mestre está vivo. Pedro e todos nós, com ele, sofremos de ignorância crônica sobre quem é Jesus. Por isso, escutar o que ele diz significa ir com ele até o fim. Mas não nos assustemos, pois é preciso que, com Marcos, confessemos que Jesus é o Filho de Deus e o sigamos. E assim como os discípulos viram Moisés e Elias falando com Jesus, também nós o veremos cheio de esplendor e glória. Ele é a única autoridade credenciada pelo Pai e está conosco para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.